O programa a seguir foi aprovado e liberado pela Censura Espiritual para exibição neste horário. Censura livre. Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje, a busca pelo renovo espiritual. Livro de Lamentações do profeta Jeremias, no capítulo 3, versos de 22 até o 25. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Elas são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, esperarei nele. Nele porém a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, somente nele, para com aqueles que o buscam. Assim como o mesmo profeta Jeremias, no seu livro, no capítulo 29, verso 13, ele afirma que aqueles que buscarem de todo o coração encontrarão. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscarem de todo o vosso coração. Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o busquem, para que nessa busca, não como moeda de troca, não como barganha, mas com sinceridade, reconhecendo-se totalmente impotente debaixo da potente mão de Deus, é nesse momento que ele se manifesta. Portanto, irmãos, aqui vamos falar para cristãos aqui essa noite, pois o verdadeiro renovo espiritual no meio cristão não está condicionado a uma participação em cultos emocionais, em templos ou outros lugares lotados, nem através de suas campanhas com promessas de milagres, mas na singeleza da santificação e na adoração permanente ao Deus eterno, reconhecendo que só Ele verdadeiramente pode nos suprir espiritualmente no nosso dia a dia, através da sua eterna misericórdia, concedendo livramentos, dando ordem a seus anjos ao nosso respeito, para que estes acampem ao redor daqueles que o temem. E assim, permaneçamos alegres, descansando, confiantes nas suas misericórdias que se renovam a cada manhã, pois Deus é bom. O próprio Paulo em Filipenses, no capítulo 4, verso 19, ele fala que tudo aquilo que Deus nos dá é em Cristo Jesus. Portanto, tudo que vem dele, o meu Deus segundo a sua riqueza em glória, há de nos suprir cada uma das nossas necessidades. E o que é mais necessário para a humanidade, embora ela despreze, seja por ignorância ou por dureza de coração, é a sua salvação. Então a maior maneira de você entender a busca desse renovo espiritual, ele não pode estar associado tão somente a uma emoção. Vamos lá hoje porque lá vai ter tal pregador, vai ter tal louvor. Então você se emociona, aquele show gospel, enfim, coisas emocionais que muitas vezes acabam roubando a singeleza da verdadeira adoração, que é em espírito, que é com o teu coração contrito. O profeta Isaías, no capítulo 40, versos 30 e 31, ele nos diz que até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. É por isso que muitas vezes as pessoas que já estão envelhecidas, a gente fala para cada um deles, irmãos que caminharam um tempo conosco e hoje não estão mais, porque realmente não vendo milagres instantâneos, não é nenhum tipo de achocolatado instantâneo que você bota no copo, mexe, já toma, mas demanda um tempo, demanda uma preparação. Apesar dos muitos milagres que a gente testemunhou na vida desses irmãos, pelo fato deles não obterem instantaneamente aquilo que eles pedem, acabam se afastando, então eles vão se esfriando e não vão desfrutando verdadeiramente daquilo que Deus tem de essencial na sua vida na velhice. Na velhice darão frutos, a graça vai bastar sobre eles, ainda que enfermos terão remédios para que Deus possa mantê-los. Mas por que Deus não cura, Senhor? Deus ele é misterioso, não nos cabe julgar o porquê de Deus ser ou não ser, fazer ou não fazer. Nós como criaturas devemos tão somente nos submetermos ao nosso Criador. Agora ele nos afirma, ele nos garante, e ele não mente quando ele nos diz que independente do que passarmos, independente das aflições, a sua graça nos basta. Portanto, quando nós entendemos que tão somente dependendo da sua graça e colocando em oração, apresentando aos santos, esse é o objetivo da igreja, confortando um ao outro, ajudando-nos mutualmente, nesse caminhar em Cristo,
nesse corpo que um vai nutrindo o outro, não só materialmente, mas espiritualmente, intercedendo, orando, apresentando as causas uns para os outros, não como fofoca, mas como compartilhamento daquilo que é ser corpo. Olha, meu braço está dolorido, aí a perna fala assim, calma que eu vou te levar até o médico, que é o Senhor Jesus, que é o cabeça da igreja. É assim que Deus quer que nós andemos como igreja. O salmista, no Salmo 51, versos 10, 12, quando Davi se prostrava na presença dele, apesar de muitos erros ter feito naquele tempo, pecador, mas era um cara que tinha o coração segundo Deus. Ele pecava, ele fazia coisa errada e corria para Deus. Isso nos inspira, lendo os Salmos de Davi, que assim como aconteceu com ele, pode acontecer conosco. Há muitos que dizem assim, mas pastor, eu não tenho mais tempo de voltar para Deus, já fiz muita coisa errada, não dá mais nem para glorificá-lo, quanto menos buscar renovo espiritual nele. Irmão, tu está altamente enganado. Davi foi um adúltero que traiu o guarda mais importante do exército dele, Urias, que estava na linha de frente, que era aquele cara que realmente comandava o exército. No meio de uma batalha fez com que ele se matasse para que ele pudesse tomar a mulher dele, a mulher que ele estava cobiçando, a Batseba. Cometeu um baita de um adúltero, depois foi exortado, foi admoestado pelo profeta, mas ele, na presença de Deus, depois de arrependido pela besteira que fez, nos versículos 10 a 12, ele lhe diz para Deus: Deus, cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável, renova dentro de mim um espírito equilibrado. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Todo aquele que é salvo, todo aquele que já tem uma aliança com Deus, apesar das muitas tribulações, sejam elas na saúde, nas finanças, nas relacionamentos, ele carrega em si intrinsecamente uma alegria no espírito. É uma alegria espiritual, é uma alegria, irmãos, que não tem uma explicação clara. Ela não é algo assim que ativa endorfina, dopamina, serotonina ou ocitocina, mas é algo que faz você permanecer firme com a convicção de que aquilo é só um vento, é só uma nuvem de chuva, como essa que impediu de alguns irmãos estarem conosco aqui hoje. Ela não é constante, ela passa. A questão é saber esperar o tempo de passar para continuar andando, para continuar caminhando. E muitos se desesperam e saem da presença de Deus achando que Deus esqueceu dele. E esse salmo nos ensina muito. O Paulo também, ali no Novo Testamento, já em Romanos, no capítulo 12, versos 1 e 2, ele diz naquela carta: portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, amável a Deus. Este é o vosso culto racional. Não se amoldem ao padrão deste mundo, seja ele o mundo mundano, falando como um pleonasmo, ou um mundo religioso. Não se amoldem a esses modelos que estão aí, que você está vendo, que acham que para chegar a Deus tem que ser com aquele modus operandi. Não se amoldem a isso. Sai disso aí. Não se amoldem a esse padrão que lhes foi imposto, mas transformem-se pela renovação da sua mente. Como é que eu faço isso, pastor? Através da palavra, irmãos. A palavra vai te renovando, ela chega como uma informação, apenas como um conteúdo, para uns até teológico, para outros até poético, para outros como um pensamento positivo, para outros como se fosse um horóscopo, uma ferradura, um galinho de arruda na orelha, mas para outros é conteúdo, é o próprio WhatsApp de Deus falando contigo. É isso que causa renovo, é isso que vai causando mudança de mente, a metanoia, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar. Olha só, comprovar, não é uma informação, é uma comprovação da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para cada um de nós, pois ele não faz acepção. Se ele abençoa cada um daqueles que se posicionou, vai abençoar aqueles que estão se posicionando, mas é necessário posicionamento. Hoje à noite, irmãos, queremos tratar aqui especialmente daquelas pessoas que já se decepcionaram nos ambientes religiosos ao buscar esse renovo espiritual, especialmente pessoas doentes, viciadas, não tratadas, não libertas verdadeiramente e que buscaram ou ainda buscam na religião um renovo espiritual. Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, pois esta adoração demanda santificação. E essa santificação, que é uma separação para Deus, ela demanda obediência. Não dá para fazer do meu jeito. Não, mas eu acho assim que Deus está enganado. Não, nessa parte aí, pastor, me desculpa, mas acho que não é bem assim. Eu acho que é do meu jeito. Então você não se coloca em obediência. Mas essa obediência, que depois de submetida à prova, obviamente Deus o aprova. E é nessa aprovação que você vai desfrutar verdadeiramente desse renovo. Ou seja, você precisa entender que para que essa situação que você está passando se modifique, Deus primeiro vai te modificar perante ela.
Se a tua consciência, se a tua mente não ficar pacificada no meio dessa tribulação, como é que tu pode querer provar e experimentar a paciência que Deus vai te dar? Como fala o salmista no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. É a paciência que vai te produzir esse fruto para que você continue perseverando. E nessa perseverança, você vai desfrutar desse renovo espiritual que te transforma, que te pacifica, que te capacita a continuar a tua caminhada, a tua peregrinação aqui na terra, irmãos. Quando um culto a Deus deixa de ser espiritual e passa a ser um culto emocional, o alvo desta busca não está diretamente ao trono de Deus, mas ele tem que passar por homens, ele tem que passar por aqueles que você delegou confiança, como se aqueles fossem mediadores, quando o próprio Deus fala: ei, o único mediador que tem entre vocês e mim é o filho que eu mandei aí. Portanto, não vem com chorumela, não vem querer dizer que para que você possa de fato ser renovado, você tem que passar por esse crivo humano, porque não é desse jeito que as coisas funcionam no mundo espiritual. Aí vocês vão ter um culto meramente emocional, e cada encontro, especialmente dentro de alguns ambientes pentecostais ou neopentecostais, costuma ser regado a muito movimento, muito barulho, algaravias estáticas, comportamentos histriônicos, música agitada, disfarçada de louvor ungido, uma cultura, verdadeiramente uma cultura religiosa, como uma liturgia geralmente contrária ao Evangelho de Jesus, mais preocupada em envolver e agremiar pessoas a fazerem parte de seus grupos, dessas que se utilizam de adários. Pare de sofrer. Deus tem um milagre para você nessa noite, meu irmão, minha irmã. Oh, aleluia. Deus tem o melhor para ti. Coloca aqui no gasofilácio a tua melhor oferta que tu vai provar o melhor de Deus. É nesses ambientes que esse tipo de energia está sendo derramada. E você não consegue buscar o renovo porque ele não é espiritual, ele é humano. Ele é emocional, ele é litúrgico, ele é religioso. E para cativar essas pessoas doentes, carentes, realmente necessitadas de um socorro, os líderes dessas estruturas religiosas utilizam-se de técnicas de sugestão, hipnose, todo tipo de artifício para envolvê-los, cativando essas pessoas com palavras de comando, sugestionando-as e estimulando-as, assim como com endorfina, dopamina, serotonina e citocina, que eu já falei aqui hoje, que são aqueles hormônios presentes e naturalmente ativos no organismo saudável, o chamado quarteto da felicidade. Oh, que alegria! Com a teologia da prosperidade, um culto de cura e libertação, manipulando estas pessoas, irmãos, e elas vão caindo nessa teia, cada vez mais oprimidas e deprimidas, como inclusive alguns pastores que nessa última hora a gente tem testificado, que perderam o seu eixo, não conseguem mais adorar a Deus, não conseguem mais permanecer na presença dele, não conseguem mais buscar o renovo na singeleza de uma oração quando você tenta conversar com ele, porque não crê mais que 2 ou 3 reunidos em seu nome ele se faz presente e pode mudar aquela história. Assim foi comigo antes de conhecer Deus. Portanto, a nossa obrigação de nos capacitarmos no Evangelho, pois muitos estão nessa última hora buscando morte, buscando suicídio, porque não estão suportando a opressão espiritual que está sobre a humanidade. Não pensa que é só conosco, não. A igreja pode suportar, porque o cabeça dela está atento a tudo. Ele quebra esses grilhões, essas cadeias invisíveis e vai trazendo água durante essa seca e faz brotar água naquele lugar que é só aridez. Você vai desfrutando daquilo que Deus vai trazendo à existência, o invisível. Aquilo que não existia passa a existir. É nesse momento que você vai se renovando na presença do invisível, na presença do impossível, porque para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas, porque para Deus não há nada impossível em todas as suas promessas. Quando nós nos colocamos nessa verdadeira adoração em espírito e em verdade, e é justamente com a teologia dessa prosperidade que, uma vez essas pessoas manipuladas, elas vão tentando substituir aquelas práticas antigas, no tempo que elas se envolviam com o uso indiscriminado de drogas, enfim, vícios em geral, que a condicionaram a estarem permanentemente presas àquilo. O cérebro ficou doente desses frequentadores, com esses estímulos artificiais, vícios também de jogos, bebidas, de sexo e também de religião, irmãos. Eu vejo muitos que ficaram viciados na religião tão somente pela frequência, nunca ocuparam cargo nenhum, não foram obreiros, não foram nada, eram apenas frequentadores, mas se decepcionaram porque apostaram todas as suas fichas, alguns até perderam casas, carros, mas nada aconteceu e ficaram decepcionadas com Deus, quando na verdade o culto não era ao próprio Deus, mas sim ao homem. E essas pessoas realmente não conseguem mais acreditar na promessa de Deus, porque acham que sempre que se falar na palavra, tem alguma coisa que desestrutura aquela fé que está começando a nascer, e aqueles gatilhos daquele vício da religião as impossibilita de viver o verdadeiro evangelho.
Há pessoas que realmente acreditam estar libertas de toda aquela dependência química e de tudo isso que eu abordei aqui agora, mas ao invés de se tornarem dependentes de Deus, somente de Deus, tornam-se totalmente dependentes de um sistema religioso, mas que não os transforma verdadeiramente e que, portanto, não os proporciona ter de fato uma nova vida em Cristo Jesus, mas tão somente uma vida religiosa, restrita àqueles ambientes, uma espécie de clube ou seita religiosa. E essas pessoas, irmãos, mesmo infelizes, permanecem presas àqueles lugares, não por vocação, mas por vício. Acreditam que tão somente pelo fato de continuarem frequentando aquele lugar, buscando um renovo que elas não conseguem, sendo renovadas pelo Espírito. E a fé no lugar, a fé no homem daquele lugar, a busca não no renovo espiritual, mas no homem natural e não daquilo que é espírito, as impede de viver uma novidade de vida. E elas vão ficando cada vez mais atrofiadas espiritualmente. Não se tornaram sal nem luz do mundo, conforme Mateus no capítulo 5, versos 13 e 14. E mesmo depois de um certo tempo de frequência, suas mentes ainda continuam doentes, cativas, psíquica, emocional, espiritual, psicologicamente, pois essas pessoas só conseguem se sentir livres ou pelo menos distantes daquelas práticas mundanas, vícios antigos, enquanto estiverem confinadas naqueles lugares religiosos. E assim, como quando viviam no mundo, quando cultivavam seu pertencimento a um determinado grupo, para obterem um renovo mental, um prazer, através daquelas práticas, agora dentro de uma suposta igreja, ao tentarem buscar um renovo espiritual, mas sem uma simultânea mudança de mente, sem mudança de caráter, sem uma mudança efetiva no seu comportamento, tanto na família como no comportamento social, profissional, enfim, no seu dia a dia, mas apenas um dissimulado comportamento não espontâneo, mas sugestionado, necessário para serem aceitas nesses grupos religiosos, para seu pertencimento nesses ambientes religiosos, submetem-se incondicionalmente a seus líderes espirituais, dizendo amém às suas práticas, sem antes observar as Escrituras. É coisa terrível, irmãos, todo dia praticamente descobrimos novos irmãos com quem buscam aconselhar-se conosco, e quando nós detectamos o problema, não que nós estejamos aqui, já disse reiteradas vezes, não temos o propósito de tirar ninguém de lugar nenhum, pois cada qual fique na vocação para a qual foi chamado, mas quando nós identificamos que aquela prisão espiritual não se trata de uma provação, de uma fase de Deus na vida daqueles, assim como eu, que ficamos dentro desse sistema, mas é uma prisão espiritual, assim como Paulo e Silas na prisão. Era uma prisão que espiritualmente eles se sentiam livres. Nós adorávamos também a Deus, mesmo estando em ambientes religiosos, porque aquilo não impedia que nós continuássemos naquela experiência primeira, quando eu estive ali em São Paulo, quando eu tive um encontro com Deus, que não foi intermediado por religião nenhuma, nem por homem algum. É esse tipo de espírito que eu procuro passar sempre para os nossos irmãos, para os nossos pastores, para que nós diferenciemos a vida que Deus quer que nós vivenciemos, especialmente nesse momento de profunda tribulação que a humanidade está passando. É só ligar a televisão e ver. Olha o que acontece na Turquia, na Síria. Olha o que está acontecendo no Brasil neste começo de 2023. Calamidades meteorológicas. O que o homem fez está colhendo frutos do maltrato com a natureza. E assim também nas suas relações espirituais. Vejam, irmãos, como a relação com a religião não tem a eficácia que a gente busca quando quer viver o verdadeiro evangelho. O apóstolo Paulo, naquela carta aos Colossenses, no capítulo 2, versos 20 a 23, ele nos conta isso. Já que vocês morreram com Cristo, ou seja, aceitaram verdadeiramente Jesus no coração de vocês, para os princípios elementares deste mundo, por que é que vocês então, como se ainda pertencesse àquele mundo lá, a ele, se submetem a regras? Não manuseie isso, não prove, não toque, para com essa TV, para com esse Facebook, não faz isso, não faz aquilo, não se veste assim, tira esse brinco, tira esse anel, tira essa calça, tira essa saia, tira isso, tira aquilo. Meu Deus do céu, a gente cansa, irmãos. Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo. Aqui o corpo físico e o corpo igreja. Essa severidade, por não ter eficácia naquilo que Deus quer que nós vivenciemos como igreja, como encontro, como congregar, ela machuca não só as pessoas no seu individual, mas como um todo. Elas não querem mais viver nesses grupos chamados verdadeiramente como igrejas, onde elas possam de fato ajudarem-se mutuamente. Pois eu sozinho sou apenas o templo do Espírito Santo.
Agora eu e cada um dos irmãos que estão aqui somos corpo, somos igreja do Senhor. E essa civilidade com a igreja acaba prejudicando a caminhada e a intimidade com Deus. Não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Irmãos, veja que mesmo aqueles que se tornaram crentes sinceros nesses lugares, depois de um determinado tempo, por não conseguirem mais se relacionar, nem se socializar fora daqueles ambientes fechados, cuja doutrina, na sua grande maioria, prega uma total inversão de valores, o mar passa a ser aquário e o aquário passa a ser mar, essas pessoas acabam ficando cínicas, irmãos, desenvolvendo apenas uma aparência de santidade, uma aparência de piedade. Oh, amada irmã, oh, amado irmão, um cinismo que não retrata verdadeiramente aquilo que Deus quer que nós relacionemos com a minha irmã. Falando cara a cara, mano, tu tá errado, mano, me perdoa se eu fiz alguma bobagem. É um sincericismo cínico, não é uma sinceridade. E você não consegue verdadeiramente se valorizar e valorizar o teu irmão que está ali naquele grupo. Você não consegue se dar o respeito nem ser respeitado, porque a própria estrutura está corrompida e você não consegue mais ter uma relação sincera nesses grupos. E como é que você pode querer buscar renovo espiritual se no natural você não consegue ter uma vida saudável, uma relação saudável, pois eles estão preocupados com outras coisas, cuja doutrina, na sua grande maioria, prega uma total inversão de valores. Eles estão distorcendo tudo, irmãos. Uma aparência de piedade, tornam-se fanáticos religiosos ao invés de verdadeiros seguidores de Cristo. E depois de certo tempo, devido ao desgaste daquela convivência eclesiástica que não frutifica em nada e que, portanto, não propicia nem um renovo espiritual, nem uma mudança de mente, nem uma mudança de vida. Alguns daqueles crentes, ao se desentenderem com seus líderes, com seus irmãos, como eu tenho visto essa semana alguns, se desabafando nas redes sociais, devido ao desgaste da convivência, acabam deixando de frequentar aqueles lugares e por não terem exercido a prática diária do perdão, nem a prática do amor, da caridade, de ajudar o próximo, da verdadeira adoração, sem a prática sistemática da leitura da palavra, buscando conhecer o Deus. Durante aquele tempo de confinamento religioso, alguns infelizmente desviaram-se do caminho, retomando as suas práticas mundanas, ficando o seu estado, meus amados irmãos, muito, mas muito pior do que o seu estado anterior, a sua suposta conversão, conforme descrito no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, versos 24 a 26. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontrando, diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida e em ordem, totalmente ornamentada. Então vai e traz outros 7 espíritos, piores do que eles, 7 demônios. E entrando, passam a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. As pessoas não entendem no mundo espiritual que o Satanás e seus demônios, eles exercem uma territorialidade. Assim como a parábola do Gadareno, como muitas vezes a gente vê aquela passagem bíblica, que quando aquele homem fala para Jesus, possuído de demônios, que na verdade não é ele que está falando, mas os demônios em sua boca, não permite que nós fiquemos jogados ao vento, mas que nós entremos naquela manada de porcos. É porque aquela legião de demônios, ela precisa de território. Portanto, você que já se livrou daqueles mares do mundo, você bebia, não bebe mais, você mentia, não mente mais, você roubava, matava, não faz mais essas práticas, e agora você se santificou para Deus. A única forma de você permanecer não é participando de práticas religiosas que você vai permanecer assim, mas é você exercendo verdadeiramente o Evangelho, se revestindo da armadura de Deus, aonde você da cabeça à planta dos pés vai se escudando através da oração permanente, da prática do bem, abençoando o próximo, dando pão a quem tem fome, água a quem tem sede, procurando não se preocupar somente com seus problemas, compartilhando sim os seus problemas para que entremos em oração, mas não dependendo do homem, dependendo de Deus, pois Deus levanta mantenedores para que a obra dele seja suprida. Pois ele fala na sua própria palavra: eu fui moço, hoje eu sou velho, eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, quando nós estamos na presença de Deus, nós não precisamos passar por esse processo que Lucas descreve, irmãos. Por isso que é importante nós obedecermos às orientações, às instruções que o Evangelho nos ensina, e nós no Ministério Cristão Cordão de Três Dobras estamos aqui para te ajudar nesse sentido. Não precisamos fazer campanhas de libertação para você se libertar, mas precisamos conversar, precisamos te instruir, assim como Paulo fazia com aquele povo naquela época. Veja o que o texto nos fala em Efésios capítulo 4, versos 22 a 24. Quanto à sua antiga maneira de viver, vocês foram ensinados. Já teve um ensino que precedeu aquela carta. Aquela prática diária de oração que eu falei que vocês tinham que ter, se afastar do mal, parar com aquele tipo de coisa que você fazia, que você sabe, a tua consciência já te acusou que é errado. Se afasta de tudo isso, se afasta do mal. Vocês já foram ensinados
a despirem-se do velho homem, que se corrompem por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-vos do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Se não tiver verdade, se não tiver sinceridade, se tiver omissão, se tiver mentira, se tiver frieza diante das coisas de Deus, desinteresse, estou mais preocupado aqui do que com aquilo lá, estou mais preocupado com as coisas materiais, terrenas, do que aquelas espirituais, eu estou mais preocupado com as coisas visíveis do que com as invisíveis. Meu irmão, você está lascado. Minha irmã, não tem oração forte, irmão. Você pode pedir até para que a gente ore. A gente vai orar, porque a gente está aqui em obediência, né? Para orar por todos. Mas a oração não vai ter eficácia, porque ela tem que passar também pela justiça de Deus. E pela justiça de Deus, muitas vezes a gente não é alcançado. Paulo reforça esse mesmo conteúdo aos Colossenses, no capítulo 3, versos de 8 a 11. Mas agora, abandonem todas essas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a maledicência, também chamada de difamação, a linguagem indecente no falar, tudo isso que entristece, tudo isso que corrompe os relacionamentos. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo. Vocês são cristãos agora, para com essas práticas, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Então nem homem nem mulher, nada. Cristo não faz mais acepção de nada. Ele está naquele que o coração é sincero, ele está naquele que já buscou a caminhada, a trajetória. Ah, mas pastor, as coisas estão demorando muito, eu vou fazer do meu jeito. Você está retrocedendo, irmão. Não faz isso. Paulo está alertando aqui. Você está desanimando. Que hora que ele fala com o povo de Corinto essa noite, nesse texto, infelizmente eu encerro, porque eu ficaria redundando nisso, porque não tem como sair disso quando o teu renovo espiritual não está em conformidade com o Evangelho, mas com doutrinas humanas. Veja o que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versos 16 a 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia a dia pelo Espírito Santo de Deus, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos, leve e momentânea tribulação, que estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Não tem problema que vai ser maior do que a glória que está sendo depositada em Deus. Todas essas lutas que nós passamos que precedem ao milagre, todos esses infortúnios, essas impossibilidades que vão se multiplicando acerca das dificuldades que o próprio homem tenta persistir, guerras, rumores de guerras, esses sinais apocalípticos que a gente vê por aí, nada disso rouba essa comunhão espiritual que nos pacifica em meio a toda essa tribulação. Você precisa acreditar nisso, meu irmão, minha irmã, porque nós aqui estamos vivenciando isso. Apesar de toda essa luta, esse texto aqui não é apenas uma informação, é a palavra encarnada em nós. Assim, fixemos nossos olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que a gente não vê, isso é eterno. É essa fé que produz verdadeiro renovo espiritual, amados irmãos, pois é este renovo que transforma verdadeiramente as nossas vidas e nos torna novas criaturas em Cristo Jesus. Ele, esse renovo, é que nos ajuda a viver uma nova vida, com motivação e esperança, totalmente livre do pecado. Você não tem mais desejo de buscar aquelas antigas práticas, porque agora a sua mente já pensa diferente. O modus operandi de você processar os pensamentos e as práticas, eles passam por um filtro chamado Evangelho, chamado Palavra de Deus. E é debaixo dessa palavra que todo aquele que é nascido de novo busca verdadeiramente renovar-se espiritualmente. Senão você vai ter apenas momentos de saciedade espiritual através de um culto emocional, através de campanhas. Nós começamos assim também na nossa caminhada. Choramos muito na presença de Deus, deslumbrávamos muito com coisas que a gente via, aquele caímos muitas vezes, até que de repente Deus começou a invadir o nosso corpo, e o próprio Espírito Santo, através de uma busca verdadeira que não se limitava àqueles cultos, não se limitava àquelas consagrações, mas nós no individual procuramos nos consagrar, assim como musicalmente. Não adianta eu ensaiar com os irmãos do cordão se eu não tiver ensaiado particularmente um instrumento musical. Não adianta eu ministrar a palavra se, mesmo não tendo os irmãos aqui para me apoiar, eu não tivesse capacitado pelo Espírito Santo para trazer uma mensagem para vocês. É nesse Espírito que Deus quer que nós aprendamos a depender
tão somente dele. E é nessa dependência que você acaba sendo renovado. Aí o renovo espiritual deixa de ser uma busca e passa a ser uma consequência da tua submissão, da tua santificação, da tua obediência ao Evangelho. E você não fará mais força para ser um cristão, mas tão somente uma carta viva, aonde você andar, você vai exalar o perfume espiritual de Cristo, porque as pessoas vão ver que ali tem um servo, uma serva de Deus, e é aí que você começa a fazer diferença, é aí que você começa a ser instrumento de bênção na mão daqueles que têm fome e sede dessa verdade, e que não conseguem mais buscar essa verdade nesses lugares, e não conseguem mais se renovar na presença do Altíssimo, porque perderam essa espontaneidade da adoração. Busque a Deus de todo o teu coração. Busque a Deus com sinceridade. Nós estamos aqui para te ajudar a viver essa experiência espiritual da qual nós já desfrutamos há 17 anos na presença do Senhor. Essa é a dura verdade espiritual que Deus colocou no meu coração neste dia 15 de fevereiro do ano de 2023, na reunião do Cordão. Obrigada pela presença de todos.